Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos alegres por estar na casa do Senhor nosso Deus na manhã deste domingo, para nós estudarmos a sua santa palavra. Como foi dito, este é o último domingo, a última lição do trimestre, né? A lição de número 13. E a igreja que tem por costume, é um bom costume, de servir um café da manhã, né? E por sinal estava muito gostoso, muito agradável o momento. E agora nós iremos estudar a palavra do Senhor nosso Deus, esta lição que está proposta. O título, o tema da lição, conforme foi lido pelo cooperador irmão Julian, é Perseverando na fé em Cristo. O irmão Julian já leu o texto áureo, a verdade prática, e agora nós iremos ler a leitura bíblica em classe, sobre o qual vai se fundamentar a lição neste domingo. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo de número 17. Como é o costume da igreja, eu vou ler o versículo 10, os irmãos o versículo 11 e assim sucessivamente. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Todos. Amém, meus irmãos. Podemos assentar. Louvado seja o Senhor Deus. Na lição do professor, vem sempre um objetivo que o comentarista da lição coloca para nós desenvolvermos ao longo do estudo. E nesta lição em específico, o objetivo é mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus, considerar as Escrituras como o fundamento na vida ou da vida cristã. Bem, meus irmãos, nós iremos hoje estudar sobre esse assunto tão importante, né? Perseverando na fé em Cristo. Ao longo do trimestre, nós estudamos várias lições aí que fazem a defesa da fé cristã. O comentarista da lição nesse trimestre, o pastor Ezequias Soares, que também é um dos que participou da elaboração, né, do livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E ele é um especialista no assunto, esse assunto de fazer
a apologia, a defesa da fé cristã, né? A defesa daquilo que é realmente a fé bíblica, genuína cristã, o combate às heresias, aos modismos, aos falsos ensinamentos. Ele realmente é um especialista. E nós, os irmãos que participaram, que estudaram, tiveram a oportunidade de enriquecer o seu conhecimento, principalmente para o momento que nós estamos vivendo, momento onde as heresias estão aí se multiplicando, os modismos estão se multiplicando, e aos poucos, parte da cristandade na nossa nação vai se desviando, vai se afastando daquilo que é o ensinamento bíblico. E hoje nós vamos estudar sobre a necessidade de perseverança, né? Perseverança. Nós sabemos que a vida cristã, ela vai sendo construída, meus irmãos. No momento em que a pessoa ouve o Evangelho, se converte de todo o seu coração, aceita Jesus de todo o seu coração, naquele exato momento, os seus pecados são perdoados. E aquela pessoa, que até então estava perdida, é salva por Jesus Cristo. Mas nós temos inúmeros textos na Bíblia que nos mostram que é possível perder a salvação. É possível perder a salvação. E a palavra do Senhor nosso Deus, ela nos encoraja a nós termos perseverança para manter esta salvação. É necessário perseverança. Veja, a salvação é de graça no momento em que a pessoa ouve o Evangelho, abre o seu coração, deixa o Evangelho entrar, o Espírito de Deus agir na sua vida e aceita Jesus Cristo. A salvação, ela é de graça, mas para manter esta salvação é necessário perseverança. É por isso que o Senhor Jesus, ele ensinando em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 13, ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Observe, queridos irmãos, que é necessário perseverar. Perseverar servindo a Jesus Cristo, perseverar na boa doutrina, e aqui é necessário fazer a distinção, a separação do que é doutrina e do que é costumes. Por exemplo, nós servimos a Deus num ministério que tem os seus costumes. A Assembleia de Deus tem os seus costumes. A grande maioria desses costumes tem princípios bíblicos, tem fundamentos bíblicos, mas são costumes da nossa igreja, do nosso ministério. Deus abençoe, irmão. Agora, doutrina, ela vai além de ministério. A doutrina bíblica, ela é universal. E nós precisamos perseverar na doutrina bíblica. Os costumes, eles mudam de tempo em tempo, de local para local. Agora a doutrina não, a doutrina ela é a mesma sempre, indiferente do tempo, indiferente do local. E nós estamos num trimestre que nós estamos estudando sobre a boa doutrina de Cristo, que se opõe às heresias, que se opõe aos falsos ensinamentos, que faz resistência aos falsos ensinamentos. Muito bem. A introdução do comentário da lição diz o seguinte: as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus.
isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras. Bom, o comentarista ele vai citar as diversas religiões que existem no mundo. Todas elas, praticamente todas elas, vai ter algum livro considerado para eles sagrado. O Islã tem o Alcorão, enfim, cada religião vai ter ali o seu livro, os seus escritos, que para eles é considerado sagrado. Agora, num contexto de cristianismo, existe um único livro que é sagrado e que é a nossa fonte, a nossa base para nós exercermos o nosso cristianismo. E este livro é a Bíblia Sagrada. É evidente que nós temos inúmeros, centenas, milhares de escritores que produzem conteúdo cristão, teólogos, escritos, que são produzidos com conteúdo cristão, mas todos eles precisam estar submetidos à palavra de Deus. Por exemplo, nós temos aqui em nossas mãos uma revista, a revista da Escola Bíblica Dominical, que é produzida por um órgão da nossa igreja, que é a CPAD, a editora, a gráfica, enfim, a CPAD. Só que esta revistinha, para nós, ela serve como um auxílio, aonde ali existe um conceito definido, aonde ali existe uma matéria na qual nós vamos estudar, porém sempre submetendo as Escrituras, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é o livro pelo qual o cristianismo é moldado. Nós não devemos aceitar nenhum outro livro que venha se igualar ou que venha se colocar como um livro acima da Bíblia. Por exemplo, os Mormons, o movimento dos Mormons, um movimento que cresce muito no mundo, é muito forte nos Estados Unidos, com muitos empresários, bilionários, com políticos influentes, senadores, deputados, enfim. Os Mormons, eles vão de casa em casa visitando, fazendo o trabalho de proselitismo deles, e eles até de início aceitam dialogar com as pessoas usando a Bíblia, mas é apenas uma isca, uma armadilha, porque depois que eles ganham a confiança da pessoa, eles vão desacreditando a Bíblia como um livro, entre aspas, apóstata, que já não tem mais validade, e eles vão introduzindo como livro, entre aspas, sagrado, o livro dos Mormons, até que chega ao ponto em que a pessoa abandona a Bíblia e passa a crer apenas no livro dos Mormons. Então veja, não dá para falar que uma religião assim é uma religião cristã, porque ela ignora a Bíblia Sagrada. Então toda religião pseudo-cristã que ignore a Bíblia Sagrada é heresia, é seita. Por exemplo, nós não devemos ter preocupação de falar sobre isso, porque nós estamos numa escola, nós estamos dentro de um ambiente religioso, de um templo. Então nós temos que ter essa liberdade, a própria lei nos garante essa liberdade, e nós temos que ter essa ousadia de falar sobre isso. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela coloca a autoridade do Papa ao nível da Bíblia, de maneira que o Papa ele pode ir criando leis, e estas leis que os papas vão criando são consideradas como algo divino, sagrado. Está errado. Nós sabemos pelas Escrituras que
a palavra de Deus, ela foi nos dada de forma completa, de Gênesis a Apocalipse. E o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, ele termina dizendo no capítulo 22, a partir do versículo 18, que se alguém acrescentar alguma palavra a esta que já está revelada, ou retirar alguma palavra desta que já está revelada, as pragas, as punições da parte de Deus virão sobre esta pessoa. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 18 e versículo 19. Então nós temos já a totalidade da revelação de Deus para nós, a sua igreja. Não precisamos de mais nenhum outro livro que venha a se equiparar ou a se sobressair à autoridade da Bíblia. Eles falam que o Papa é o vigário de Cristo e substituto de Pedro, né? Então eles falam da infabilidade do Papa. Que o Papa, a partir do momento que ele é consagrado Papa, ele se torna infalível. Só que daí você tem, por exemplo, o Papa João Paulo II, que veio a público pedir perdão pelos papas anteriores a ele, que, por exemplo, consentiram com a perseguição contra os judeus. Quer dizer, você tem um papa pedindo perdão pelo erro do outro, ao mesmo tempo que a igreja fala que os papas são infalíveis. Você viu a contradição? Então, assim, irmãos, nós estamos falando da igreja católica, agora vamos falar do nosso meio, o meio evangélico. Quantas igrejas por aí têm os seus, entre aspas, profetas? Quantas igrejas por aí, evangélica, que a leitura e o estudo da Bíblia é algo secundário? O que importa é a palavra do profeta. Tem lugares por aí, irmão, que prega-se 10, 15 minutos, o resto é só profecia. Então nós precisamos de estudos como este, para quê? Para nos fortalecer na fé, para que a nossa fé venha a estar firmada apenas no Senhor Jesus Cristo. Olha aí, bem rapidinho para nós resumir o tempo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 20. 1 Pedro, ou seja, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por homem algum, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, ela é um livro diferenciado, porque é um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo. O rei Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 2, ele disse assim, reconhecendo a inspiração da Bíblia Sagrada, ele disse assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. O Espírito do Senhor falou por mim. Os homens que escreveram ou que participaram da construção da Bíblia Sagrada como um livro que nós temos, eles foram homens cheios do Espírito Santo de Deus e que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2,
versículo de número 13, está escrito assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós, os apóstolos, a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então veja, irmãos, que aqui nós temos o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, afirmando que os escritos, que o conteúdo produzido durante o período do Novo Testamento foi produzido, aliás, pelo poder de Deus, pela inspiração de Deus. O Senhor nosso Deus, o mesmo Deus que usou os seus santos profetas do Antigo Testamento, usou também os apóstolos no Novo Testamento. De maneira que não existe diferença alguma entre o Antigo, que até na verdade é uma forma que nós temos de denominar, né? Dizendo antigo, e se for analisar ao pé da letra é uma forma equivocada, né? Mas enfim, o Antigo Testamento e o Novo se equiparam, se complementam. O Novo Testamento de forma alguma é inferior ao Antigo. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram produzidos pela inspiração divina, pelo poder de Deus. Por isso, são livros que nós podemos verificar ao longo dos séculos ser a verdade de Deus. Livros que contêm profecias que na sua grande maioria já se cumpriram. Livros que através dos seus ensinamentos as nossas vidas são moldadas. Imagine os irmãos o que nós éramos e o que nós somos tendenciosos a ser. Mas a palavra de Deus contida na Bíblia vai nos moldando, vai nos lapidando, vai mudando o nosso caráter, vai mudando o nosso interior. Se não houvesse profecias cumpridas na Bíblia, igual existe, cerca de 30% da Bíblia é profecia. Se não houvesse nenhuma profecia, apenas pelo fato da palavra de Deus transformar um homem pecador igual eu e você, já seria suficiente para nós crermos na Bíblia. Sim, por favor, irmão, fala mais alto. Heresia é o falso ensinamento, é o desvio, né, doutrinário, né? Gálatas, vamos pegar a referência, Gálatas 1, versículo 8. Ah, sim. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Exatamente, irmão. Então nós temos o evangelho, nós temos a palavra de Deus na sua totalidade. Não é necessário acrescentar, não é necessário diminuir. Nós temos a palavra de Deus na sua totalidade. Vamos lá, irmão, porque hoje o tempo é resumido, né? O ponto 1 aí, o tópico 1. Diante das heresias é necessário, é preciso perseverança. Ponto 1 aí do tópico 1. Os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destaca-se também pelo seu caráter apologético, né, de defesa, né, defesa da fé cristã. São refutações às heresias contra, abre aspas, as fábulas ou as genealogias intermináveis, fecha aspas. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 7, e Tito, capítulo 3, versículo 9. E a expressão, abre aspas, falsamente chamada ciência, fecha aspas, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico, que começou a surgir e chegou ao ápice no século II, no segundo século, né?
Irineu de Leão, ano 135 a ano 204, combateu tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas também de sua época, os falsos doutores da lei, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, e da circuncisão, Tito capítulo 1, versículo 10, e as fábulas judaicas, Tito capítulo 1, versículo de número 14. Bem, meus irmãos, de forma resumida, o que nós podemos dizer é o seguinte: diante das heresias é preciso perseverança, os falsos mestres. Eu entendo, irmãos, que assim como os verdadeiros mestres, os verdadeiros pregadores, pastores, ensinadores da palavra de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Por isso estão na verdade, que ninguém permanece na verdade se não for guiado por Deus. Eu entendo que os falsos mestres são guiados por Satanás. Nenhuma falsa doutrina surge meramente de um equívoco humano. Nenhuma falsa doutrina surge meramente da mente humana. Mas por trás da falsa doutrina está Satanás, está o diabo. O Senhor Jesus, ele ensinando em João, capítulo de número 8, versículo de número 44, João 8, 44, o Senhor Jesus, ele diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e o pai da mentira. Então nós temos a verdade e a mentira. Nós temos a palavra de Deus, a verdade, nós temos o cristianismo bíblico, a verdade, e nós temos as seitas, as heresias, a mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Evidentemente que os homens têm a sua participação, a sua culpa, né? Por exemplo, uma pessoa que fica pulando de igreja em igreja, de ministério em ministério, uma pessoa que não se dedica ao estudo da palavra, uma pessoa que fica dando mais crédito a profecias do que a própria Bíblia, uma pessoa dessa, ela está se expondo ao risco de ser atraído e enganado por Satanás, e de ser um propagador de heresias, de mentiras. Então ela tem a sua participação no problema. Por exemplo, Joseph Smith, o fundador do Mormons, Ellen White, uma das fundadoras do Adventista do Sétimo Dia, essas pessoas tiveram a sua participação. Se você for estudar a vida dessas pessoas, todas elas eram pessoas confusas, que ficavam pulando de igreja em igreja, que ficavam indo de doutrina em doutrina, e aí caíram na armadilha de Satanás. Então elas tiveram a sua participação, mas por trás de todo herético, por trás de toda heresia está o diabo, que é o pai da mentira. Os irmãos podem ver que o diabo, ele já se manifestou o seu caráter maligno lá no Éden, quando ele chega e pergunta para Eva: o que foi que Deus te falou? E aí Eva diz, né, meio que titubeando, ela responde, e aí ele diz: não é bem assim não. Então lá no Éden já nós podemos ver o diabo agindo para quê? Para desviar o ser humano daquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. E desvio, irmão, não precisa ser um desvio grande. Os irmãos que são motoristas aí, levanta a mão aí, os irmãos que dirigem. Os irmãos sabem, se você tiver com o carro desalinhado, solta um volante de um carro desalinhado. Pode ser um pouquinho só de desvio, que está puxando para um lado só, um pouquinho só. Mas você solta o volante, se você deixar o volante solto, 40, 50 metros para frente, você está na ribanceira. Por quê? Porque aquele pequeno desvio, ao longo do percurso, vai te afastando do centro, vai te afastando
do caminho, vai te afastando da rota. Então o diabo, irmãos, ele trabalha com o tempo, ele é paciente. Ele sabe que não precisa chegar e já te tentar a um grande desvio. Não, ele tenta em coisas pequenas. Ele tenta em coisas do cotidiano. Quando Jesus estava lá no deserto, o diabo chegou lá e colocou diante de Jesus uma mulher bonitona, um negócio assim, ou colocou lá uma mala de dinheiro. Não, ele chegou lá com coisinha pequena. Você está com fome? Estou. Transforma a pedra em pão. Coisa do cotidiano. Mas se Jesus tivesse aceitado, Jesus teria sido derrotado. Então veja, o inimigo ele vai com coisinhas pequenas, ele vai desviando o ser humano da rota, daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, né? E nós precisamos nos manter na rota, nos manter na palavra, né? Veja que já nos dias de Paulo já existia esse problema, mas eles vão se acentuar, principalmente ali no segundo século, depois que a maioria dos apóstolos já tinham morrido, já tinha partido para a eternidade. Observem os irmãos que o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta à igreja de Gálatas, ele vai dizer que Pedro, Tiago e João, Gálatas capítulo 2, versículo 9, Pedro, Tiago e João, ou Tiago, Cefas e João, que é a mesma coisa, ele vai dizer que estes homens, eles eram considerados as colunas da igreja. Então aqueles discípulos que andaram com Jesus, que viveram com Jesus, eles conheciam a palavra, e eles eram como colunas da igreja. Uma coluna não se move, né? Uma coluna é fixa, sustentação. Mas conforme esses irmãos foram partindo para a eternidade, foi surgindo outras gerações, foi se introduzindo as filosofias pagãs, foi se questionando a veracidade das escrituras, foi se introduzindo questionamento, dúvidas, e aí começou o desvio doutrinário da cristandade, já naquele segundo século da igreja. E nós temos esses problemas até hoje. Quando filosofias humanas, quando pensamentos humanos querem se opor às escrituras, ou querem reinterpretar as escrituras. As escrituras não são de particular interpretação. Eu não posso ter uma interpretação e você ter outra. Não é assim. As escrituras é algo fiel, é algo sólido. Nós devemos ler, entender e obedecer às escrituras, e não tentar reinterpretá-las, né? Só para nós encerrarmos aí esse tópico, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O que Paulo está dizendo? Vocês receberam o Evangelho, vocês têm as Sagradas Escrituras, vocês têm o conhecimento da palavra de Deus, então vocês não podem se mover, nem que alguém aparecer aí com um espírito, nem que alguém for uma pessoa entendida de palavra, um bom orador, que tem uma boa capacidade de persuasão, não se movam, fiquem naquilo que vocês aprenderam. Louvado seja Deus. Vamos lá para o segundo ponto aí do primeiro tópico, a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina, em tempos tão difíceis. Versículo 10. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé. Atos capítulo 13, versículo 8 ao 12, e também o versículo 50, e Atos capítulo 14, versículo 5 ao 7, e também o versículo de número 19. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra, na sua segunda viagem missionária, Atos 16, versículo 1 ao 3. Isso aconteceu depois
dessas perseguições. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e sua mãe era crente, sem dúvida membro da igreja, né? Então aqui nós temos o apóstolo São Paulo comentando a respeito das perseguições que ele sofreu. Então veja, irmãos, nós precisamos perseverar até o fim, tanto a nível acadêmico, né, a nível de conhecimento, perseverar na doutrina, perseverar na palavra, como também diante das perseguições, porque nós não sabemos de qual lado o diabo vai tentar nos atacar. Às vezes ele tenta atacar uma igreja querendo introduzir contra ela falsos ensinamentos, falsos mestres, heresias, modismos. Quantas igrejas aí se destruíram, irmão, porque aderiu a modismo? Eu conversava essa semana com o irmão Aguinaldo, que modismo, irmão, não tem fim. Não tem fim. Os irmãos que são mais velhos aí sabem. Novidade não tem fim. O que é novidade hoje, daqui a 5 meses, 1 ano, é antiguidade. E já vão surgindo outras. Então, se a igreja ficar aderindo a esses modismos, o que vai acontecer? Na expectativa de dar um ambiente agradável aos seus membros, ela vai aderir aos modismos. Só que vai chegar um momento que aquilo vai se enfadando e vai surgindo outras coisas. E surgem outros movimentos na cidade, na região, oferecendo coisas que aos olhos humanos são mais atrativos. É por isso que você vê que tem igrejas aí que surgem com modismo, e ela tem um boom de crescimento, mas depois de um certo tempo ela começa a regredir. E algumas até se autodestrói, acaba. Um pastor ou alguém da igreja, da liderança, se envolve em escândalo, e o diabo faz um sarapatel ali no meio e destrói tudo. Então nós precisamos seguir, irmão, o nosso batidão, a nossa toada, no passo do gado, devagarzinho, com firmeza e constância. Sabe, esses modismos que vai surgindo por aí de parede preta e não sei o quê, daqui a pouquinho passa, e surge outros. E o ser humano vai assim, ó, de moda em moda, de novidade em novidade, vai se iludindo com essas coisas, e o tempo vai passando, e a vida vai se tornando um vazio, né? Nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, no ensinamento da palavra de Deus, edificar a nossa casa na rocha, conforme Lucas capítulo 6, versículo 47. Os pilares edificados na rocha. Precisamos ficar firme naquilo que nós recebemos e aprendemos da parte do Senhor nosso Deus. Então Paulo ele vai contar a Timóteo sobre as suas perseguições, sobre os seus sofrimentos, e ele vai encorajar a Timóteo, como quem dizendo assim: olha, segue o meu exemplo. E aliás, nós temos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o próprio Paulo dizendo isso, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Segue o meu exemplo. Seja por perseguição, seja por tentações, a heresias, a seitas, a falso ensinamento, vamos ficar firmes com o Senhor Jesus. Hebreus, por favor, irmão, Hebreus capítulo 13, versículo de número 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, tá, irmão? Versículo de número 7. Está escrito assim: lembrai-vos dos vossos pastores. Pastor aqui é pastor mesmo, tá, irmão? Não é esses pilantra que está por aí se auto-intitulando pastor. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, assim como eu tenho sido perseguido, mas eu estou firme, fica firme também, Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, né? Era um rapaz novo que estava pastoreando uma igreja importante na época. Imagina a pressão que Timóteo sofria, né? E Paulo está escrevendo para ele, encorajando ele: fica firme, Timóteo,
Fica firme, segue o meu exemplo, me imita, segue a minha maneira de viver, fica firme. E essas palavras de Paulo, queridos irmãos, para nós são válidas, pois é a palavra de Deus nos dizendo: fica firme, jovem, fica firme, irmão e irmã, fica firme. Estão surgindo aí muitos modismos, muitas seitas, heresias, muitos movimentos, mas vamos ficar firmes na palavra de Deus, vamos ficar firmes com aquilo que nós aprendemos e estamos estudando. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 3 do primeiro tópico: entendendo o, abre aspas, querer, versículo 12. O verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, abre aspas, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, fecha aspas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Querer, quer dizer, você fez um propósito, você fez uma escolha, você escolheu a Cristo, e você deve ser firme neste propósito. Nós devemos ser firmes neste propósito. Não é uma coisa assim que eu escolho hoje e amanhã desisto. É evidente, irmãos, que ao longo da nossa jornada, a gente sofre os momentos de altos e baixos, né? A gente tem as nossas oscilações, né? Mas lá no nosso entendimento, no nosso interior, nós temos a certeza de quem temos crido. Nós temos a certeza da escolha que nós fizemos. Eu escolhi servir a Jesus. E quando eu peco, pois sou homem, eu me lembro que eu escolhi servir a Jesus. E aí eu me arrependo do meu pecado e me corrijo. Por quê? Porque eu escolhi servir a Jesus. Eu quero servir a Jesus. Mateus 16, 24, o Senhor Jesus, Ele vai falar sobre esta nossa escolha. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser, se alguém querer, se alguém se decidir vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. No dia que nós aceitamos a Jesus, queridos irmãos, houve uma renúncia, houve uma troca, né? Nós deixamos o fardo pesado do pecado e colocamos nos nossos ombros a cruz, e estamos seguindo a Jesus Cristo. E é necessário perseverança, é necessário firmeza. Eu não sei quanto tempo nós vamos viver neste mundo. Eu sempre falo lá em casa, irmãos, que enquanto alguns jovens da minha idade, quando eu era jovem, né? Quando era jovem, eles tinham como exemplo a ser seguido os grandes pregadores de congresso, né? Os Gideões da vida, né? E eu sempre coloquei como exemplo para mim os irmãos simples da igreja na cidade que eu nasci, Alvorada do Sul. Irmãos como o presbítero irmão Manuel, que já está com o Senhor, um irmão que toda a cidade respeitava ele, um presbítero, uma coisa extraordinária. Irmãos que pedalavam de bicicleta 17 quilômetros para vir ao culto, pessoas simples, passavam tribulações, dificuldade, mas serviam a Jesus Cristo com sinceridade. E eu tinha e tenho essas pessoas como modelo a seguir.
E no meu coração existia sempre aquele desejo: eu quero ser igual a esses irmãos. Como dois jovens, na época eu era adolescente, tinha meus 11, 12 anos, 13 anos, e dois jovens que eram cortadores de cana, trabalhavam na fazenda Itaverá, da usina Atala, lá de Porecatu. Cortador de cana, Ricardo e Rogério. E na fazenda tinha uma pequena congregação. E nos domingos e nos cultos de ceia, o pastor pegava um ônibus da prefeitura, pegava um veículo e lá buscava esses irmãos, e eles chegavam. E eu era criança, eu me lembro que quando parava o ônibus na frente da igreja, com aqueles irmãos da roça, a igreja enchia. E aquele povo simples, humilde. Mas esses dois rapazes, Ricardo e Rogério, quando eles pegavam o microfone para cantar ou para pregar, o fogo caía na igreja. E hoje os dois são pastores no interior do estado de São Paulo. Exemplos a ser seguido. E eu escolhi esse caminho, não foi me imposto. Eu escolhi, eu quero seguir o exemplo desses irmãos. Vocês escolheram este caminho, não foi imposto. Então vamos ser fiel àquilo que nós escolhemos. Imagine os irmãos, o apóstolo Paulo com a sua maravilhosa trajetória de vida, né? Mas tudo começou lá no capítulo 9 de Atos, no versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Quando ele se encontra com o Senhor Jesus. Atos 9, verso 6, irmão. Quando ele se encontra com o Senhor Jesus, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Ali estava Paulo aceitando a Jesus. Ali estava Paulo escolhendo o que você escolheu, servir a Jesus. Senhor, que queres que eu te faça? Disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Mas ali, naquele momento, Paulo estava aceitando a Jesus, estava escolhendo servir a Jesus, chamando-o de Senhor e se colocando à disposição para fazer o que aquele Senhor queria que ele fizesse. Nós precisamos, irmãos, nos colocar à disposição de Deus, servir a Jesus, nos colocar à disposição de Deus. Por favor, irmão Uriel. Tempo que era difícil para seguir a Jesus, para ir a um templo, para ir adorar ao Senhor. E eu me lembro que eu tenho um filho aqui na congregação, que eu carreguei ele nas costas por muito tempo, enquanto criancinha. Nós caminhamos 4 quilômetros, subindo morro, descendo morro, atravessando rios, carregando nas costas para ir na escola dominical, meio-dia de domingo com o sol quente. Ninguém tinha nenhum animal para carregar, mas nós fazíamos isso com amor, com carinho, e eu não morri, irmãos, por causa disso. Então essa questão de perseverança, irmãos, é uma decisão que eu tomei para a minha vida, e eu quero passar isso para os irmãos. Reflita isso, que muitas vezes seguir a Jesus depende de decisão que nós tomamos para servir a Jesus. Muitas vezes vamos sofrer perseguição, vamos passar por dificuldades, mas lá no final será gratificante. Glória a Deus, né, irmãos? Quantos podem dar um glória a Jesus por esse testemunho, né? É isso, nós escolhemos este caminho, irmãos. E se alguém em algum momento, né, como o filho pródigo, se desviar do caminho, da rota, venha fazer também como o filho pródigo, né? Lucas capítulo 15, versículo 18. Eu vou me levantar, eu vou voltar para o caminho, eu vou até meu pai, eu vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores, né? Vou voltar para o caminho. Nós, irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade.
é o caminho que conduz o homem à salvação. Vamos lá, irmãos. Talvez não dê tempo da gente concluir tudo dentro do horário, mas hoje é um dia diferenciado, né? Vamos lá, o ponto de número 4, características dos enganadores. O termo usado pelo apóstolo para abre aspas, enganadores ou impostores, é goés, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres. Em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor, segundo Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 3. Foi o que eu disse há pouco, irmão. O movimento começa, mas por vezes logo termina. Não tem futuro promissor quem propaga mentira, heresia, quem quer reivindicar para si a autoridade de, abre aspas, um profeta ou um apóstolo. A gente vê hoje aí, né, meu Deus do céu, irmão, a gente vê aí tanta gente dizendo ser apóstolo, né? Por vezes iniciam igrejas, irmão, como fruto de rebeliões e dizendo ser apóstolos, dizendo ser profetas, né? Nós precisamos fugir desse tipo de gente. Nós precisamos perseverar naquilo que nós aprendemos. Observem os irmãos, Atos, capítulo de número 17, o versículo 11, Atos 17, 11. Observem os irmãos que o apóstolo Paulo estava em Bereia, pregando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, um dos homens com maior autoridade no Novo Testamento. Mas ali existia um grupo de pessoas que, conforme Paulo estava pregando, está escrito assim, olha lá: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Quer dizer, eles não se intimidaram diante de Paulo, porque hoje tem um problema muito sério, a carteirada. Já viu falar da carteirada? Você sabe com quem está falando? A carteirada, irmão, o que tem lá no mundo tem dentro da igreja, por incrível que pareça. Você sabe com quem está falando? Eu sou pastor, rapaz, eu sou pastor presidente, eu sou profeta, eu sou líder. Você sabe com quem você está falando? A minha família é a maior da igreja. Você sabe com quem está falando? Eu sou o maior dizimista. Irmão, hoje tem isso. Mas esses crentes não se intimidaram. É lógico que eles respeitaram o apóstolo Paulo como ele merecia o respeito. Mas conforme Paulo estava pregando, eles estavam aqui, observando se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Entendeu? Porque de outra forma, irmão, aparece alguém aí, eu sou profeta, eu sou pastor presidente, eu sou pastor da igreja, eu sou líder, eu sou isso ou aquilo, e aí vem introduzindo coisas que não tem fundamento, ou vem tentando desviar a igreja da rota que Deus planejou para ela. Mas veja, irmãos, eles ficaram firmes, receberam a palavra, sim, porque tinha fundamento bíblico. Irmão, se não tiver fundamento bíblico, não receba. Agora, uma indagação: como faz uma pessoa que não conhece as Escrituras? Como ele vai saber se tem fundamento ou não? Como faz uma pessoa que não estuda a Bíblia? Como faz uma pessoa que não frequenta cultos de ensino? Como ele vai saber se tem fundamento ou não? Aí aparece um profeta que cai de paraquedas aí, alguém convida sem saber, desavisado. O camarada chega aqui, começa a falar um monte de baboseira, e a igreja aceita, e a igreja recebe. Por isso, meus irmãos, a importância de estudar as Escrituras, por isso a importância dos cultos de ensino,
Por isso a importância de adquirir bons livros. Adquira bons livros, irmãos. Vai comprando devagarzinho, compra um, compra outro. Eu nunca fui uma pessoa que tive uma vida financeira tranquila, mas eu sempre separei algum recurso para comprar livros. Comprava um, pagava, comprava o outro, pagava. E assim foi montando uma pequena biblioteca para estudar, para a minha própria alma. Evidentemente que em algum momento que eu tenho oportunidade de cooperar, como na manhã deste domingo, eu vou cooperar. Mas o estudo, primeiramente, é para mim, para enriquecer o meu conhecimento particular, próprio, né, sobre as Escrituras. Então essa igreja, eles foram observando se aquilo que Paulo estava falando tinha fundamento. Olha o que diz os Salmos, de número 119, versículo de número 105. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aqui, ó, a lâmpada, a luz baixa e luz alta ainda. Clareia o caminho perto e o caminho longe. Então é necessário o cristão, a igreja, estudar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá, irmãos. O segundo tópico aí: aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Ponto 1. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? É o versículo 14 da leitura bíblica em classe. O contexto em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 ao 16, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são, abre aspas, as sagradas letras, fecha aspas. As escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo, de quem, abre aspas, sabendo de quem o tens aprendido, fecha aspas. No plural grego, tinon, literalmente, abre aspas, dos quais, fecha aspas. Isso permite as seguintes traduções, abre aspas, você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, fecha aspas. Ou então, abre aspas, pois conhece aqueles de quem aprendeu, fecha aspas. Ou, abre aspas, confiar naqueles de quem você aprendeu, fecha aspas. Desde a infância, versículo 15, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Loide, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. E ao próprio apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2. Então, irmãos, de forma resumida aqui, tá? Nós podemos ter ótimos ensinadores, bons ensinadores, até porque faz parte da doutrina bíblica, né? O Senhor Jesus, Ele deu à igreja alguns ministérios, né? Para enriquecer, para zelar da igreja, né? Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Ele mesmo deu uns para pastores, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né? Ele deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Então na igreja, em todas elas vai ter pessoas capacitadas por Deus, que vai ensinar a igreja. Evidentemente que aí vai da dedicação de cada um, da oportunidade que cada um teve também, né? Mas Deus vai dar condições para essas pessoas ensinar a igreja. Porém, irmãos, a fonte primária do ensino não deve ser o professor da escola dominical, não deve ser o pastor da igreja, ou o segundo dirigente, ou os líderes. A fonte primária do ensino deve ser a palavra de Deus. E evidentemente que o rebanho, que é a igreja, conta com o pastor e com seus obreiros para transmitir a palavra. Mas o rebanho e a igreja não pode terceirizar ao pastor e aos obreiros o aprendizado, o ensino da palavra. Todos os membros precisam estudar a palavra em suas casas, nos seus lares. Todos os membros precisam transmitir a palavra aos seus familiares. Não podemos terceirizar, irmão.
Eu vou no culto e lá o pastor vai ensinar e pronto, acabou. Eu vou deixar minhas crianças na salinha ali e as tias vão ensinar e pronto, acabou. Não. Veja que Timóteo, ele teve pessoas que ensinou ele. Primeiramente a sua família, a sua mãe, a sua avó. Depois ele teve o apóstolo Paulo. Eu estava estudando a lição e pensando nesse papel da mulher, da dona de casa. Deus me fez lembrar, eu até comentei com a minha esposa, como que a palavra de Deus é tremenda, né? Você lê um texto, o conceito dele fica no teu coração, na tua mente, você não esquece o conceito dele. E aí Deus me fez lembrar da mulher virtuosa, lá de Provérbios 31. Vamos achar lá? Provérbios 31. E aí Deus me fez lembrar que aquela mulher virtuosa, de Provérbios 31, ela é elogiada por muitas coisas ligadas à área material da vida. Quer dizer, ela trabalha, ela cuida da casa, ela organiza as coisas, ela faz roupa para os filhos, para o inverno, coisas ligadas à área material da vida. Mas Deus me fez lembrar que muito mais importante que as coisas materiais da vida são as coisas espirituais. E aí eu fui lá para Provérbios, 31, e aí eu cheguei no versículo de número 26. Provérbios 31, versículo 26. E também o versículo 27 e 28. Está escrito assim, abre a boca, falando da mulher virtuosa. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Versículo 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Irmãos, de forma resumida, porque o tempo já está começando a nos apertar, tá? Essa mulher, ela é elogiada pela sua forma de vida, cuidar da casa, organizar as coisas, os negócios, orientar o marido, ajudar o marido, Só que quando chega aí no versículo 26, 27 e 28, nós vemos que muito mais importante que as coisas materiais estão as coisas espirituais. Quer dizer, ela era uma mulher sábia. E toda pessoa, num contexto bíblico, sábio é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ela abre a sua boca e ensina com sabedoria. Ensina quem? Os seus familiares. De maneira que os seus filhos louvam ela. Ou seja, assim como Timóteo tinha motivos para agradecer sua mãe e sua avó, que eram mulheres cristãs, que transmitiram a ele o conhecimento da palavra, aqui em Provérbios nós temos este caso relatado. Os filhos de servas de Deus têm motivos para louvar, ou seja, para elogiar as suas mães, porque as suas mães são servas de Deus, e transmitiram a eles o conhecimento de Cristo. Nós não temos tempo